Olá, estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco com o senador líder do PSDB no Senado, Isalci Lucas, ele que é aqui do Distrito Federal. Entre os assuntos que vão estar em pauta no Congresso, senador, há uma pressão muito grande para a volta do auxílio emergencial que o governo terminou de pagar em dezembro. Era de 600 lá atrás, passou para 300 e agora acabou. Muita gente, aliás, já põe nessa conta a baixa de popularidade do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas registradas agora em janeiro, nas pesquisas da XP e na do Poder 360. Como é que o senhor vê isso? É possível voltar o auxílio ou não volta mais? É isso mesmo? Não tem dinheiro, não tem como pagar nem os R$200 lá de trás, que era a proposta inicial do ministro da Economia, Paulo Guedes, que acabou subindo ali, foi para 500, depois chegou a 600. Como é que o senhor vê essa possibilidade, essa discussão do auxílio emergencial nessa largada do Congresso? Eu vejo assim, muito difícil de fugir desse problema, né? Porque não acabou a pandemia, muito pelo contrário, né? Veio a segunda onda, a situação hoje, apesar da vacina, né? Mas vai demorar muito, né? A questão da vacina ainda, para você realmente aplicar em todos os brasileiros. Então, eu acho que ainda em janeiro, talvez até fevereiro, a gente vai ter que trabalhar esse assunto, até porque não tinha também no ano passado. Todo o recurso emergencial foi tudo fruto de... Nós já tínhamos um déficit altíssimo, né? A gente estava conseguindo chegar em 80 bilhões de déficit primário, mas quando você bota o juro da dívida e a dívida, né, o serviço da dívida, você chega a 400, né, 350, mas a gente estava conseguindo baixar. Veio a pandemia, né, hoje você tem mais um déficit, além do normal, né, algo em torno de 800 bilhões. Está 91% do PIB. Pois é. Mas, se você pegar os Estados Unidos agora, acabou de lançar lá... O governo torrou quase 800 bilhões. E agora foi lançado já mais um pacote, né, porque não acabou. Então, 700 bilhões só no emergencial, né? Emergencial, agora, você vê, Brasília, que é a capital aqui, nós temos 800 mil pessoas recebendo auxílio emergencial. Agora, o senhor acha que pode vir aí esse imposto, ou essa contribuição, enfim, o nome ainda não está muito bem definido, que é estabelecido naquele projeto do deputado Danilo Forte, que é do seu partido, para as grandes operadoras de TI, né, de tecnologia. O senhor acha que é possível aprovar algo nesse sentido, ou mesmo um imposto sobre transações financeiras? O presidente já falou que não quer, mas já, às vezes a realidade atropela, né? Ele já falou que ia para a pólvora com Biden e hoje mandou uma carta pedindo bandeira branca. Ou seja, como é que o senhor vê essa questão? Esse é o problema, né? Porque na prática nós temos a PEC 110, que agora é do Senado, né? Que é do Hawley, e temos a PEC 45, né? Também na discussão. Mas o governo não encaminhou, de fato, qual é a proposta dele da reforma tributária. Infelizmente, não. E quem tem que se preocupar mais é o governo. Se o governo tivesse encaminhado já... Porque é o seguinte, não dá para você aprovar uma reforma tributária parcelada. Por exemplo, foi mandado agora para criar o imposto, né, sobre serviço, bens e serviços, o IBS. Na prestação de serviço aumenta em torno de 15%, 16%. Como é que há um compromisso de não aumentar a carga tributária? Ninguém vai conseguir aprovar um negócio desse na expectativa que depois virá uma outra mudança para compensar isso. Então, tem que aprovar tudo de uma vez só. Lógico, é o correto, né? E aí você tem que definir junto, e tem lá a PEC do Pacto Federativo, exatamente isso também. Quem vai ficar com a responsabilidade da educação, da saúde, da segurança, né? Até que nível, quanto custa, quanto é que vai para o Estado e município. Então, definido o Pacto Federativo, e que não é da noite para o dia, você vai né, fazer isso gradativamente, como também a reforma terá que ter um período de transição. Mas, por exemplo, porque a CPMF, né, que é aquele imposto, né, financeiro, que foi lançado inicialmente para a saúde e depois acabou, não é, atendendo a saúde, mas depois virou outras coisas, déficit primário também, superávit primário, aquelas coisas. Então, hoje o pessoal tem pavor de falar nisso. A proposta original do governo, do Paulo Guedes, era um imposto sobre transação financeira. Que é um imposto moderno, né? O senhor mesmo disse aqui... Eu acho que é possível você aprovar um imposto sobre transação
Porque hoje é tudo CPMF. digital, né? Eletrônico. Tem muita... Imposto sobre transações Imposto sobre Com transações Pix aí, tudo vai Mas, ser. evidentemente, que tem que ter a contrapartida. O compromisso é muito pelo contrário, é diminuir a carga tributária. Então, por exemplo, nós precisamos acabar de imediato, já deveria ter acabado, com a oneração da folha. Você tem que desonerar a folha. Olha o que aconteceu agora. Né? 17 setores que mais empregam, inclusive a construção civil, nós aprovamos em 2011 a desoneração, que vencia agora em 2020, em plena pandemia. Aí o governo não renovou. Não, Aliás, nós aprovamos, o Congresso, o prorrogou, presidente vetou e nós derrubamos o veto. E o governo entrou agora com a DIN, que causa um desastre. Por quê? Porque o grande problema do Brasil para as empresas é segurança jurídica. Então, por exemplo, eu tenho que dar um orçamento da obra, vou construir um prédio, a construção civil. O cara tem que dar um orçamento, quanto é que ele vai... Né? Ou você vai prestar um serviço construir Se tiver um incentivo, aí é um preço, se não tiver aí você vai, outro... a tributação é folha ou é faturamento? Se você faz no faturamento, como estava previsto, e daqui a pouco vem o Supremo dizendo que não, que tinha que ser a folha, quebra o cara, quebra as empresas. Aí a pessoa põe o orçamento mais em cima para poder compensar. Mas o problema é que eles entraram com a DIN agora, né? Quer dizer, quando a gente já derrubou o veto, né, e o próprio governo acabou cedendo, o presidente estava tudo certo. Então, o presidente queria que derrubasse o veto. Ele chegou a dizer. Não, tanto que derrubamos quase que por unanimidade a coisa. Olha só para explicar essa desoneração da folha, é importante porque ela não encarece o emprego. Quando alguém recebe um salário, há uma série de contribuições que dobram. Aquele salário que o trabalhador recebe fica retido no governo lá, com vários impostos. Tem vários impostos. Né? Chega a 100% praticamente. Você contrata uma pessoa por R$1.000, na prática ele custa para o empregador R$2.000. Então, isso incentiva a informalidade. Nós temos muita gente contratada sem registro, exatamente porque o ônus é muito alto. Então, nós temos que livrar a folha de pagamento. Para PJ, nós temos que incentivar a fuga para PJ. Então, hoje tem muita gente que é PJ, pessoa jurídica, né, que abre uma empresa e não paga a Previdência. Por isso que tem esse rombo da Previdência. Por quê? Porque não tem a arrecadação que deveria ter. E o maior... Por que há essa confusão, né, da Previdência em termos de desoneração? Porque 20% da folha, ela praticamente vai para a veia da Previdência. Né? 20% é para a Previdência. Quando você faz pelo faturamento, ela não vai para a Previdência integralmente. Então, esse é o problema. Mas é questão burocrática. Com a tecnologia que nós temos hoje, isso é muito fácil você ajustar isso. Mas, infelizmente, o governo é analógico ainda, a população ainda é um pouco analógica, e a gente precisa mudar isso. Por isso que o imposto sobre transação financeira, ou imposto digital, porque, né, você já vem agora com outras moedas, não é? E que muita gente e que não é tributado hoje. Então, tem muita... no Brasil, você tem que ampliar o imposto para que todos paguem um valor menor. Senador, há muita sonegação há um preconceito muito grande com relação ao imposto, mas o imposto ele é necessário, eu diria até que ele é inevitável. Né? Eu me lembro normal, né? Mas você tem que ter a contrapartida dele, né? Eu me lembro do Delfim Neto falando que o pai dele, o pai do Delfim, dizia que, olha, meu filho, você só fica livre de imposto depois da morte. Aí o pai dele morreu e ele foi pagar o IPTU do túmulo e ele descobriu que nem depois da morte fica livre de imposto. Agora, senador, a história é equalizar, né, senador? Não pode deixar. Mas deixa eu dizer para você, o grande problema do imposto não é o imposto em si, é a contrapartida disso. Porque quando você paga o imposto da forma que nós pagamos, que é muito, é a maior carga tributária, uma das maiores do mundo, mas você não tem um retorno, por exemplo, você quer ter uma educação de qualidade, você tem que botar na escola particular. Você quer uma saúde boa, você tem que fazer um plano de saúde. Você tem segurança privada. Não dá. Então, esse é o problema. Então, o contribuinte fica revoltado, né? Porque paga, mas não tem a contrapartida. Por falar em revolta, senador, começa a acontecer ali na Câmara, não sei se no Senado está do mesmo jeito, mas eu conversei com alguns deputados ontem que me disseram o seguinte: o Palácio já começou a retaliar os aliados de Baleia Rossi, deputado que hoje é amigo do governo, mas porque está votando em Baleia Rossi, muitos deles já perderam os cargos nos estados. O governo está tirando esses cargos da mão dos deputados que votam em Baleia Rossi, entregando para deputados que votam em Arthur Lira. Agora, lá na frente, a conta vai chegar,
porque essa turma já está dizendo que a hora que o governo precisar deles no plenário, não vai ter. Aí o senhor está falando que é preciso, vem aí as indicações, né, no caso do Senado, vem aí pedido de CPI para investigar responsabilidades das autoridades na área de saúde, com essa situação lá de Manaus, essa situação também das vacinas. Enfim, o ano promete muita turbulência, tanto no Congresso quanto fora dele. O senhor acha que o governo pode estar cavando aí uma sepultura mais à frente nessa questão política e nos seus próprios projetos que vai defender no Congresso? Bem, pela experiência, né, basta olhar no retrovisor no último governo. A presidente Dilma lançou candidatura própria na Câmara contra o Eduardo Cunha, né? E veio a consequência. Veio o estrago. Mas perdeu. Agora, se Arthur Lira ganhar, ainda Sim, tem... mas eu digo assim, como é um poder independente, e deveria ser autônomo, independente, lógico que, né, com harmonia, né, entre todos eles, mas eu acho assim, a interferência direta, ela pode trazer sérios problemas. É o que você está falando, né? O PMDB, por exemplo, é um dos maiores aliados do governo, tanto é que eu estava dizendo aqui, o líder do Congresso e o líder do Senado. Na medida em que o governo interfere na eleição e faz isso que você disse que está fazendo, e que deve estar acontecendo mesmo, não é? Isso vai trazer uma revolta maior. Apesar que nós hoje temos aí o Instituto da Emenda Impositiva, né? Nós conseguimos essa... Eu, por exemplo, quando fui oposição, eu tinha lá no... Né, o pessoal ia marcando lá, cada discurso meu tinha um xizinho, um risquinho e tal. Então, Mas não tem as conseguia emendas nada. de relator também, Hein? né? Tem as emendas de relator, que Tem, é onde não, o pessoal faz a festa ali. Mas é porque também o governo entrou com pouca experiência, né? E deixou a coisa correr frouxa. Então, lógico, e o Paulo Guedes defende, por incrível que pareça. Ele diz todo dia, toda hora, né, que o orçamento tem que ser do Legislativo, tem que acabar as vinculações, né, que hoje 96% é vinculado e obrigatório. Então, ele é que diz isso, não é os deputados. Agora, fatalmente, né, se houver realmente qualquer interferência maior do que o necessário, pode vir problema depois. Essas movimentações políticas, elas realmente são danosas e dificultam muito a formação da base depois de uma disputa sangrenta no Congresso Nacional. É a luta pelo poder por aqui, como eu disse, né, é uma disputa pelo domínio do Congresso Nacional, não passa pelo voto popular, mas é uma ação muito importante. As eleições de Câmara e Senado serão em 1º de fevereiro. Senador, eu queria agradecer muito a participação do senhor aqui no Frente a Frente, deixou aí o seu corre-corre aqui no Distrito Federal, faz política por aqui, para vir aqui no Frente a Frente. Obrigado, senador. Eu que agradeço. Passa muito rápido, né? Então, sinal que a gente pode voltar depois para complementar, né, Denise? Claro, senador. Nossa, já fica o convite para o senhor voltar. E uma conversa interessante, uma mesa redonda, e aqui a minha parceira de sempre, Denise Rotemburgo. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, senador. Muito bem-vindo, obrigado. E ele chegou a encerrar aqui uma reunião, logo antes de começar o programa, ele já estava encerrando uma reunião. E para você que nos assistiu, muito boa noite. E obrigada pela audiência. É isso aí. Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, falando exatamente de política. Queria mandar um abraço para o Davi e família lá em Formosa, com quem eu encontrei. Conversamos muito, ele acompanha aqui a Rede Vida. Obrigado, Davi. É isso aí. Muito obrigado. E nós estamos vivendo agora um momento de esperança com a vacina, né? Ainda é pouco, simbólico, poucas doses, mas é o caminho. É isso aí. Muito obrigado, muito boa noite. Continue aqui na Rede Vida. É que começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Até mais.